a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, povo de fé, a Mãe Igreja hoje nos concede a graça de podermos celebrar São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, seja o guardião do Filho de Deus ou da família de Nazaré. Certamente a igreja
apresenta milhares de razões, de motivos para esta festa, São José. Mas bastaria esta para ganhar a solenidade. Guardião das primícias da igreja, guardião de Maria, a mãe de Jesus, e de Jesus, filho de Maria e filho adotivo de José. José ele vai fazer as escrituras se cumprem nele. É o último dos patriarcas. Ele descende de Davi, e é de Davi que a promessa da descendência dele que o Messias vai chegar, a promessa messiânica vai se cumprir. Pois é, José descende de lá, e é ele quem foi escolhido por Deus para ser pai adotivo do Filho de Deus. Portanto, ele continua. Ele é esta referência da continuidade da descendência de Davi. Ele é esta referência de onde vai o Messias ser cuidado, ser educado, para glorificar a Deus e construir a comunidade a qual nós hoje somos membros ativos e efetivos, a igreja. São José, ele é temente à palavra de Deus. Ele guarda a palavra de Deus com muita grandeza no coração. Há quem comente que é exatamente isso que vai fazer de José o grande homem que ele foi. É a construção da sua vida na palavra de Deus. É o homem, nas poucas vezes que o Evangelho fala dele, é o homem que a gente logo reflete. Só pode ter sido um homem que construiu sua vida na palavra de Deus. Um homem que obedeceu ali a Torá. Um homem que obedeceu ali a lei de Deus, os mandamentos. Só pode ser. E só poderia ser esse mesmo que Deus havia de escolher para ser cuidador do seu filho, a palavra eterna do Pai. Tinha que ser um homem que, porque vai se construindo na palavra, vai se configurando com Deus, a ponto de Mateus o chamar de justo. É a virtude por excelência numa pessoa, o justo. Por quê? Porque exatamente justo é quem faz a vontade de Deus, literalmente. E fazer a vontade de Deus implica o quê? Santidade. Santidade. José vive, portanto, literalmente, a virtude da justiça, porque se constrói, se edifica no próprio Senhor, na sua palavra, na sua lei. Na sua lei. Palavra do Senhor, a lei do Senhor, a gente vem refletindo. São indispensáveis para a gente poder construir esta vida interior, nas virtudes, nos dons que Deus nos dá. José, portanto, ele vai se destacando com esta virtude sem igual. Lembram quando ele descobre que Maria partilha com ele que está grávida? Como? Um homem justo, ele não tomaria aquela postura. No mínimo seria levado pelo impulso da carne, esbravejava, tal, etc. Não. Homem justo, ele tende a alimentar a prudência dentro dele, outra virtude indispensável.
para equilibrar as situações, diante das situações. O evangelista disse que ele toma a atitude de deixar Maria em segredo e parte. Há quem diga que é pelo fato de ele não compreender o que estava acontecendo com Maria. Há quem diga que alguns santos padres falam que ele não compreendeu. Como pode? Ela a promessa, é ela que vai ser a mãe. Diz que ele não compreendeu. Há quem diga, alguns santos padres comentam, então ele prefere não denunciá-la à lei. Poderia fazer, estava escrito. Poderia ir lá denunciar. Vai morrer em praça pública, Maria, para aprender. Mas ele é justo, ele é prudente. Vejam o que é que a palavra de Deus faz no coração de quem a acolhe, a escuta. Veja o que é que os mandamentos fazem no coração de quem os trata os acolhe com presteza. Não. E parte. E Deus persegue insistentemente, sem abandonar quem o teme, quem o ama, quem observa a sua palavra, a sua lei. Em sonho, Deus comunica a José esse projeto, o maior do mundo. A leitura: se Abraão teve grande fé em esperar contra toda esperança, quanto mais José. Como é que viu Deus descer do céu por meio de uma virgem? Aí eu vou ser pai desse... Peraí, não cabe, é um projeto, é inexplicável. José, volta, acolhe Maria. Está acontecendo, é obra do Espírito Santo. Nada, esse negócio, nada. Não, o homem de Deus escuta, acolhe e obedece. Está aí outra grande virtude para se construir em Deus. Está aí outra grande virtude: a obediência. A obediência é tudo organizado dentro do coração do homem que se constrói na palavra de Deus. Obedece a Deus, e então volta e se une a Maria, com quem vai cuidar de Jesus, com quem vai educar Jesus, na fé, como todo pai e mãe fazem e devem fazer, na fé, nos costumes, nos valores, educar Jesus. Segundo o evangelho opcional de hoje, diria isso: foi com eles para Nazaré, lhes era obediente, crescia na estatura, na sabedoria e na graça. Portanto, a igreja tem razões, motivos de sobra para poder então venerar esse grande santo. Pio IX certamente teve milhares de razões para poder então proclamar São José patrono universal da mãe igreja, guardião da igreja, a igreja do seu filho. O Papa Francisco, com o seu coração paterno, inspirado por Deus, deve ter milhares de razões e motivos, além do que ele coloca na carta lá, Patris Corde, para poder então convocar a mãe igreja para celebrar com alegria esses 150 anos de São José declarado patrono universal da mãe igreja. José que valeu a Sagrada Família. Não vai aqui comentar, em tantos momentos, em tantos apuros, em tantas dificuldades, mas em tantos momentos de fé em Jerusalém, subindo, descendo, lembra as romarias? José que valeu a Sagrada Família, ele vale a igreja do filho dele, e a igreja do filho dele é você e eu. Por isso insistentemente vamos pedir: valei-nos São José, valei-nos junto ao teu filho Jesus, valei-nos junto ao teu filho Jesus.
Olhai a nossa realidade, as nossas realidades, de homens e de mulheres de fé, que buscam se construir também na palavra, todo dia tenta, né? Nos mandamentos. Falei-nos, ajuda-nos, São José, junto a teu filho Jesus, para que a gente, na palavra, nos mandamentos, construa, vá desenvolvendo essa virtude que já está dentro da gente, a da justiça, a da prudência, em um mundo tão complexo e complicado. Falei, São José, nesse mundo há tantos pais, alguns tão descabeçados, algumas famílias, meu Deus, um tanto, porém em situações, não vem o caso. Falei, São José, junto a teu filho. Falei, São José, junto a teu filho, a essas famílias. Falei, São José, a igreja, que nesse tempo difícil, marcado por tantas contradições, por tantas situações desafiadoras, precisa se manter de pé, testemunhando o teu filho. E não é fácil, então, valei a tua igreja, quer dizer, valei a nós que somos a igreja, para que a gente persevere, São José, para que a gente persevere, escutando a palavra do teu filho, obedientemente, como vós fizestes, escutando o tempo todo e todo o tempo a palavra de Deus, os mandamentos divinos que te edificaram como tu és.